esteja com cada um de vocês, meus preciosos irmãos. Espero que vocês tenham passado aí uma boa fim de semana e começado também a semana com a graça de Deus ao seu lado. E a Deus trazendo para você ânimo, coragem, força e procurando sempre seguir os conselhos do Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo disse, não deixei de dar para vós todos os conselhos de Deus. O apóstolo Paulo foi um que Deus usou para trazer para nós os conselhos de Deus. Porque ali a Bíblia é um livro de conselho, né? A Bíblia é um livro tem vários ângulos na Bíblia. Mas tem um ângulo dela que é o conselho. Nós encontramos que a Ruth, ela chegou a Boaz pelo conselho que Noemi deu para ela. A Ruth era uma mulher do lado Moabitas, casada com o filho de Noemi, e ele morreu, uma viúva que veio para Israel, acompanhando Noemi. É dificilmente achar uma pessoa que tem uma facilidade tão grande de receber conselho e colocar em prática. Porque ouvir conselho é uma coisa, agora colocar em prática é outra coisa. E a Ruth tinha essas duas qualidades. Ela era boa para ouvir e melhor ainda para colocar em prática. Todos os conselhos que Noemi deu para ela seguiu o conselho de Noemi. A única coisa que ela não fez, que Noemi falou para ela, não pediu para ela, só perguntou para ela se ela também não queria voltar com a cunhada dela, que ela não tinha mais nada para oferecer para as duas. A órfã voltou, tipo da denominação, e a Ruth continuou, tipo da noiva. Aí a Noemi aconselhou ela ficar com as moças de Boaz. A Noemi aconselhou ela deitar no pé de Boaz. Deitar no pé de Boaz é conselho de Noemi. Cobrir com o manto de Boaz é o conselho de Noemi. Para ela ficar em casa agora, uma vez que ela deitou no pé de Boaz, cobriu com o seu manto, e recebeu as 6 medidas noventais, que era os 6.000 anos de trabalho de Cristo. Quem aconselhou ela não ficar em casa, falando assim, de agora em diante, você descansa, porque Boaz, ele vai resolver tudo. Você sai de cena para Boaz entrar. É o que o irmão Branham ensina, você sai de cena para Jesus entrar. Você ensina, eu ensino e Jesus ensina, não funciona. O homem com Jesus não funciona. Nós temos que sair de cena para Jesus entrar em cena. Então nós temos que deixar ele resolver os problemas. Quando nós queremos resolver o problema e pedir para Jesus resolver um problema que nós estamos lutando para resolver, Deus deixa você. Ou ele ou você. Aí você que escolhe. Se você quer que o problema seja resolvido, entrega na mão de Jesus. Aí Jesus resolve porque você entregou na mão dele. O apóstolo Paulo disse, entrega para Jesus toda a vossa ansiedade. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Aí teve uma mulher com
com 50 anos de idade, mas com aparência de 30. E o irmão Brana disse, como você parece ser tão jovem e você já tem 50 anos de idade, o que você faz para se conservar? Ela falou assim, eu coloco na mão de Cristo todos os meus problemas, porque Ele é o meu advogado. E Ele é o meu advogado. Por isso que, às vezes, nós não conseguimos vitória, nós não conseguimos, nós luta, e nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Porque nós quer fazer, nós é que quer vencer, nós é que quer lutar. A luta, quem vence a luta por nós é Jesus. É Ele que luta por nós. Nós encontramos isso com Israel. Quem abriu o Mar Vermelho para Israel foi Deus. Quem segurou o exército de Faraó para não atacar o povo de Deus quando passava o Mar Vermelho, quem segurou? Foi Deus. Então, tudo Deus. Quem abriu o Jordão foi Deus. Quem derrubou o muro de Jericó foi Deus. Quem socorreu Sadraque, Mesaque na fornalha foi Deus. Quem socorreu Daniel foi Deus, sempre é Deus. Então, quando o homem quer também resolver, como disse o sábio Salomão, Deus fez o homem bom, mas o homem faz muitas invenções, o homem inventa muitas coisas. Então, Deus, Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer tirar seu hábito, Ele quer tirar seu vício, Ele quer comandar a sua vida, ele quer ter a rédea na mão, Ele quer ter o volante na mão, Ele quer ser seu motorista, seu piloto. Mas às vezes não deixamos. Às vezes nós que queremos resolver as coisas do nosso jeito. E sempre damos cabeçada, porque nós não deixamos Jesus tomar controle. Aí nós vemos que a Ruth, o que a Noemi falava para ela, ela fazia. Quando a Noemi falou para ela ir trabalhar, ela foi. Quando a Noemi falou para ela, fica com as moças de Boaz, ela ficou. Quando Noemi falou para ela, deita no pé de Boaz e cobre com o seu manto, ela deitou. Quando Noemi falou para ela, agora se aquieta em casa, que daqui para frente é com Boaz, ela quietou. Quando Boaz falou para ela, só fica no meu campo, quer dizer, só fica na Bíblia, não saia da mensagem, não vai para outro campo, ela ficou. Irmão, esse negócio de só fica no meu campo, e Boaz falou para Ruth, não vai para outro campo. O irmão Brana disse que a era efesiana, eles começaram a se esfriar quando eles começaram a ler livro que não era para ler. Tem muita literatura, tem muitas pessoas que a pessoa ouve que não era para você ouvir. Tem muito até pregador revoltado, que você começa a ouvir ele, daqui a pouco você está revoltado também, porque passa por você. Então, como disse Boaz, só fica no meu campo, não vai para campo do outro. Porque ele viu o perigo de ir para campo do outro. Então ele falou, só fica no meu campo. Come com as minhas moças, quando ela for comer, você come com ela. Descansa com as minhas moças, quando ela for descansar. E assim ele falou para o chefe do cefeiro. Quando as moças for descansar, chama ela para descansar junto. Chama ela para tomar água junto com as moças. Não precisa ela voltar para trás, para ir para a casa dela. Manda ela tomar água com as moças. Porque ela tinha ido para a casa dela tomar água. E o Boaz ficou sabendo. Falou, não, fala para ela só tomar água com as moças. E o irmão Brano disse que aquelas moças de Boaz era Israel. Era a alma debaixo do altar, que está clamando. Né? E que Deus recebeu veste branca. E que Noemi é 144 mil. Mas as moças era Israel.
A moça era de Israel. Então, irmão, ela seguia todos. E ela chegou a casar com Boaz. Ela chegou ao casamento. Ela se tornou a dona da fazenda. Gerou um filho, Obed de Boaz, Obed gerou Davi, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Ela se tornou a bisavó de Davi, a Ruth, a bisavó de Davi. Ela entrou na linhagem de Davi. Mas ela teve que seguir conselho. Porque o Salmo 91 fala, que o Salmo 1 fala, não sentai na roda do escarnecedor, nem seguir os conselhos dos ímpios. Porque os ímpios também têm conselho. Mas Davi disse, não segue o conselho deles. O conselho dele é você ficar em casa, dia de culto, você não ser cristão, não, você não batizar, não, você não dizimar, não. O que é de conselho que a pessoa dá para a pessoa não ser dizimista? Tem bastante. E as pessoas querem fazer estudo sobre o dízimo, põem aí na internet, não vê, começa a falar dos levíticos, que o dízimo está na lei. O dízimo é de Abraão. Quem deu o dízimo foi Abraão. O primeiro dizimista da Bíblia foi Abraão. Ele deu o dízimo para Melquisedeque, o sumo sacerdote, que deu a ceia para ele. E aquele sacerdote era teofânico, nem tinha conta para pagar, nem tinha comida para comprar, porque era teofânico, não come. E Abraão deu o dízimo de tudo que ele possuía para Abimeleque. Então não tem nada a ver com o Levítico. O Levítico veio aqui na frente. Abraão não era da lei, Abraão era da graça. O dízimo não é da lei. Pode ser que o Levítico incluiu eles na lei, mas ele não é da lei. O dízimo é da graça. Primeiro dizimista é Abraão. E Jesus disse, se vocês fossem filho de Abraão, vocês faziam a obra de Abraão. E uma das obras de Abraão é ser dizimista. Aí vem o aperto, né? Para quem diz, que nem os fariseus, nós somos. Jesus disse, vocês não são nada. Vocês são filhos do diabo, que sempre foi mentiroso e nunca é pai da mentira, nunca se afirmou na verdade. Vocês são filhos dele. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam a obra de Abraão. O que mostra que nós somos descendência de Abraão é a obra. Pelo fruto conhecerei a árvore. Então, o fruto que nós dá mostra de onde nós estamos vindo. Nós estamos vindo de Abraão? Ou nós estamos vindo que linhagem que nós estamos vindo? De linhagem de Abraão? Ou nós estamos vindo da linhagem de Orfa, que abandonou a Ruth e voltou para trás. Quando foi mostrado para ela, quando a Noemi mostrou para ela que não tinha nada para dar para ela, então ela voltou para trás, porque a Orfa era interesseira. A Orfa seguia Jesus só com interesse. Quando a Noemi falou para ela, não tenho nada, ela falou, então não vou te seguir. Tem muito assim, que segue por interesse. Eu vi até um pastor denominacionais falando assim, hoje gerou uma classe de crente que ele só vem na igreja por interesse. Não por interesse de vida eterna, que seria ótimo. Não por interesse de ser cheio do Espírito Santo, que é excelente esse interesse. O interesse de viver a vida consagrada. Não é por isso que vem na igreja. Vem para conseguir ter uma casa, um carro, vem atrás de prosperidade. E quando consegue, vai embora. Isso é o que o pastor de denominacionais está pregando. Porque a experiência que ele tem lá com os seus membros, que eles só vão na igreja interessados em coisas materiais. E nós temos, sim, necessidade das coisas naturais, mas, em primeiro lugar, espirituais. As espirituais têm que ter acima das coisas naturais.
Então nós encontramos o apóstolo Paulo falando, não deixei de dar para vós todos os conselhos de Deus. Mulher não ser pregadora é um conselho que o apóstolo Paulo dá, que a mulher não seja pregadora. É um conselho dela. Eu não permito. 1 Timóteo 2, verso 11, verso 12, eu não permito que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre seu marido. Quem ensina isso foi Paulo. E ainda ele fala mais, não tem autoridade sobre seu marido, porque não foi Adão enganado, mas foi Eva. Em Gênesis 3, eu creio que é 16, Deus conversando com Eva. Ele falou para Eva assim, o seu desejo é para seu marido, e ele te governará. E ele te governará. Aí o irmão Branda vem e fala assim, toda casa que a mulher governa, e que não é o marido que governa, Satanás entra nela. Toda casa, nem Eva. Eva quis também governar, resolver problema sem Adão, caiu. E derrubou Eva, derrubou Adão e caiu o jardim, caiu tudo. Porque ela quis resolver tudo sem Adão. Quando você vê um lar que a mulher é ela que comanda tudo, é ela que governa tudo, o marido é governado, em vez dele ser cabeça, ele é o corpo, porque a posição do homem é cabeça. E a posição da mulher é o corpo. Nunca o corpo comanda a cabeça, a cabeça que comanda o corpo. Aí ele diz, quando você vê esse lar, que essa mulher que governa, Satanás entra nele como entrou no jardim do Éden. Da mesma maneira. Satanás entra nele. Então, irmão, o apóstolo Paulo deu esse conselho. Ele aconselhou isso. A mulher não ensine nem tem autoridade sobre o seu marido. Então, mas quem é que gosta de seguir conselho? Quem é? A Ruth segue. A Ruth é a noiva. Aquela mulher sonamita, aquela uma que fez o quartinho para Eliseu com Geazi, aquela que Eliseu mandou perguntar para ela se ela não precisava de nada, ela disse que não. Aí Geazi falou assim, mas ela não tem filho. Aí chamou ela e falou, a senhora não tem filho, né? Falou, não. Então, no tempo da vida, a senhora vai ter um. E ela falou, mas você não brinca comigo. Não, você vai ter um. E teve. Depois o menino morreu. E ela foi em busca de Eliseu no Monte Carmelo. Eliseu veio e mandou Geazi ir com o bastão dele. E Geazi falou assim, não, o menino está morto mesmo. E morto ficou. Eu fui lá, mas não resolvi nada. Aí ela não foi com Geazi, porque ela sabia que Geazi não ia ressuscitar. A mulher era muito sábia, sonamita. Era uma mulher de visão, era uma mulher que tinha um discernimento muito bom. E ela discerniu que Geazi não ia resolver o problema da ressurreição do menino. Por isso que ela nem foi com Geazi. Aí, quando Geazi voltou, falou assim, não, fui lá, ponhei o seu bastão sobre o menino e ele continua morto. Aí ela falou, quero ir contigo. Ela tinha ficado com Eliseu, esperando a volta de Geazi. Ela não foi com Geazi, não. Aí ela falou, quero ir contigo, tu tem que ir. Aí Eliseu desceu, deitou em cima do menino 7 vezes, que a 7 era da igreja, né? Apontando para as 7 eras da igreja. Deus sobre nós, trazendo caloria de ressurreição. Ele deitou 7 vezes. Deu 7 voltas no quarto, que é o 7 selo. 7 voltas no quarto, que é o 7 selo. Deitou 7 vezes em cima do menino, que é a 7 era da igreja. Aí o menino ressuscitou. Claro que ressuscita. Se você tem a 7 era, o 7 selo, você ressuscita, meu irmão. Não tem como ressuscitar com essas 2 asas, com esses 2 remos, 7 era e 7 selo. Isso daí traz ressurreição. É o que Eliseu fez, deu 7 voltas, 7 selos. Deitou 7 vezes sobre o menino,
7 era da igreja. O menino levantou, vem a ressurreição vem aí. Depois do 7C, depois da 7 era, vem a ressurreição, não resta mais nada, a não ser ressuscitar. Aí deu para a mãe, falou, aqui está seu menino ressuscitado. Aí veio uma seca sobre Israel. Aí Eliseu falou para ela assim, pastor Lamir, você vai embora de Israel, porque vai ter uma seca aqui por 7 anos. E depois de 7 anos você volta. Como ela era de seguir conselho, ela largou a fazenda, eles tinham fazendas, ele era rico. Ela, o marido, o filho, foram tudo embora. Ficaram 7 anos fora de Israel. Quando voltaram, sua fazenda estava tudo na mão do governo. O governo tinha apoderado da fazenda, porque é assim que funcionava. Quando era abandonada uma coisa, voltava na mão do rei. E o rei é que tomava posse daquilo. E voltou para o controle do rei. E o rei começou a plantar na fazenda dela, cultivar a fazenda dela. E quando ela voltou, ela falou para o rei, aquela fazenda é minha. O rei falou assim, não, estava abandonada. Você abandonou. Falou assim, não, eu abandonei porque Eliseu mandou. Foi Eliseu que mandou. Eu não abandonei porque eu quis, porque eu segui conselho de Eliseu. Aí Geazi foi chamado pelo rei para testemunhar o que ele viu Eliseu fazer, porque nessa altura Eliseu já era morto. E Geazi ficou vivo. E Geazi se tornou um grande testemunho, uma grande testemunha, falando de tudo o que Eliseu fazia. E Geazi não tinha uma vida para viver, para pregar para ninguém. Geazi não tinha, porque ele foi atrás das vestes de Naamã e ficou leproso. Então Geazi não tinha. Só que ele não falava dele, ele falava de Eliseu. Eu também creio que isso aí serve para a gente. A gente não tem nada da gente para falar, a gente tem que falar do que Jesus fez. Geazi só falava do que Eliseu fazia. Ele viu, testificando a todo mundo o que ele viu Eliseu fazer. Eu creio que Jesus falou assim, eu darei poder do céu para ser a minha testemunha, falar do que viu Jesus fazer na sua vida, falar do que Jesus fez na vida do seu filho. Você vai dizer que Jesus não fez nada para você? Só de você nascer já é a graça de Deus. Só de você ter uma casa, só de você ter um emprego, só de você ter um corpo físico sadio, já é a graça de Deus, já é um milagre, você é um milagre. Você sabe quantos milhões de sêmen você lutou no ventre da sua mãe para você ser gerado no óvulo da sua mãe? Mais de milhões de sêmen disputavam o óvulo da sua mãe e você venceu. Você já é um vencedor desde o ventre. Quanto sêmen não morreu para você viver? Você já é um vencedor desde o ventre. E quantas vezes Satanás quis deformar você no ventre da sua mãe, deixar você nascer cego, sem dedo, sem perna. E Deus também entrou lá e lutou com ele lá, falou, você não vai deformar essa criança. Quanto? Você sabe disso? O irmão Brano é que prega isso. Sabedoria versus fé. 99 o parágrafo. O irmão Brano fala, Satanás entra no ventre da mãe para deformar o nenê. Mas Deus não permite. Deus entra com ele. Como Deus entrou no ventre da baleia para cuidar de Jonas, porque o irmão Branham disse que Deus entrou no ventre da baleia. Jonas não estava sozinho no ventre da baleia. Jonas não entrou no ventre da baleia sozinho. Quem que era o oxigênio de Jonas no ventre da baleia? Quem que era? Era Deus. Deus entrou com Jonas. Deus não deixa seus filhos sozinhos. Ele entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele entrou com Daniel na cova do leão. Dário pensou que tinha jogado só Daniel. Não, Deus desceu com ele. Deus desceu com ele. E quando nós descemos no túmulo, o poder vivificador de Deus desce com nós. Nós não descemos sozinhos. Porque se nós descemos no túmulo sem o poder vivificador, nós não sobemos. Então nós temos que descer no túmulo, mas levando com nós o poder vivificador de Deus para que nós possamos ser ressuscitados. Então, irmão,
ela seguiu o conselho de Eliseu e foi embora. E quando Geazi estava testificando, e ele, justamente naquele dia, ele estava falando sobre ela, que a mulher que fez o quartinho para ele, teve um menino, o menino morreu, Eliseu deitou sobre ele, o menino ressuscitou. Aí, nisso, ele encontra a mulher, também ela estava no palácio reclamando a fazenda. E ele falando dela, e Geazi, olha o que Deus faz, olha o que Deus faz. O rei não quis soltar a fazenda para ela, devolver a fazenda. E Geazi foi testemunhar falando justo dela. Quando ela entrou no palácio, Geazi falou, ô rei, a mulher que eu estou falando dela, que fez o quartinho para Eliseu, dava pão, dava alimento para nós, quando nós passava lá. Essa daí, que teve o filho morreu, ressuscitou, essa daí. Aí o rei falou, então você, aquela a mulher que socorreu Eliseu? Falou, sou eu. Ah, então é tudo seu, a fazenda é sua. E tem mais. Tudo que a fazenda tem produzido, tudo que a fazenda tem produzido durante o tempo que ela está sob o meu cuidado, o rei falou, será devolvido para ti. Todos os lucros será devolvido para ti. Por quê? Porque ela estava fazendo tudo aquilo seguindo o conselho de Eliseu. Quando você segue o conselho de Deus, você segue o conselho da Bíblia, e onde a Bíblia mandar você ir, você vai. Onde a Bíblia mandar você parar, você para. O que a Bíblia mandar fazer, você faz. A Bíblia manda você lavar o pé, você lava. A Bíblia manda você tomar ceia, você toma. A Bíblia manda você perdoar o seu inimigo, você perdoa. A Bíblia, quando a Bíblia manda você ir na casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, você também se alegra. O que só resta para você é Deus restaurar tudo que você perdeu. Se você perdeu a saúde, se você perdeu a paz, se você perdeu a confiança, se você perdeu o ânimo de viver, já não tem mais ânimo para trabalhar, não tem mais ânimo para viver. Seu casamento está desgastado, já traz aborrecimento. Seu filho, às vezes, tem trazido tristeza para você, tem ido para o mundo, você tornou uma moça rebelde, um rapaz rebelde. Se tudo isso está acontecendo com você, e você segue o conselho de Deus, Deus devolve tudo para você, como devolveu a fazenda para a Sunamita e tudo que a fazenda tinha produzido. Como devolveu a fazenda de Noemi, Boaz devolveu a fazenda para ela e também tudo que ela tinha progredido. A Bíblia não fala, mas com certeza, baseado na outra, também foi tudo devolvido para Noemi. Tanto é que ela mandou chamar ela de Mara, porque era amargurada, mas lá na frente não encontra ela sendo chamada de Noemi, porque ela ficou amargurada por perder tudo. Depois a doçura voltou para ela, quando tudo foi restaurado para ela voltou a ser Noemi, ela voltou a ser dócil. Porque tem pessoa que é amarga, porque perde tudo, perde uma coisa, perde a outra, vai ficando amarga. Quanto mais você vai perdendo, mais amargo você vai ficando com a vida. Mas conforme Deus vai restaurando, trazendo de volta para você, você vai voltando a ser uma pessoa dócil, pessoa compreensiva. Olha bem Marta e Maria, para nós terminar aqui o assunto nosso hoje, falando sobre Marta e Maria. O conselho que Jesus deu para Marta, ela seguiu, tira a pedra. Ela tirou. Lázaro ressuscitou. Mas antes de Lázaro ressuscitar, teve um conselho dado. Tira a pedra. Ela tirou. E aí depois lá saiu amarrado. Desamarra ele. Desamarraram. Então, pessoa que segue o conselho de Deus, eu estou falando conselho do homem, não conselho do ímpio, não. A não ser que esse conselho vem de Deus, através dele. Porque Deus pode aconselhar você através de uma pessoa.
usar cada pessoa como instrumento e aproximar do ser. Mas a pessoa que segue conselho, meu, é a pessoa vitoriosa. Conselho de Deus. Mas esse seguidor, que nem Deus falou para Abraão, larga a sua parentela. Se você não largar, eu não te abençoo. Abraão largou. Abraão largou. Deus mandou. Ele largou. Agora pega seu filho único e sacrifica ele para mim. Mata seu filho único. Abraão pegou Isaac e levou na montanha que Deus pediu, até a montanha, lá no Monte Moriá. Até o monte Deus pediu. Era 3 dias de caminhada. Então, essas pessoas, ele fala, essas pessoas têm céu. Essas pessoas foram abençoadas por Deus. Deus falava com eles. Deus libertava eles. Mas também, o que Deus pedia, eles faziam. Onde Deus mandava, eles iam. Claro que tem que ter bênção. É obediente. Jesus disse, a minha ovelha ouve a minha voz e segue a mim. Quem não segue a voz de Jesus são os cabritos, os puladores de cerca. Mas a ovelha não pula cerca. Uma hora está num pastor, outra hora está no outro. Uma hora tem um pastor na cidade, aí vem outro pastor, abre outro grupo na cidade e forma outro grupo. Você já viu? 2 pastores da mensagem na mesma cidade, não existe 2 Espíritos Santos. Um tem, o outro não tem. Não existe 2 Espíritos Santos. Um tem, o outro não tem. Não existe, nós estamos pregando a mesma mensagem. Não está. Se tá dando ceia com vinho sangue de boi, vinho chapinha, está errado, porque o vinho da ceia tem que ser feito por ministro. Quem faz o vinho da ceia é o ministro. Chave para a porta. O irmão Brana disse isso nessa mensagem. A chave para a porta. Lá no final dela, o irmão Brana disse, a uva cresceu, mão de ministro amassaram e se transformou em vinho. E depois ele fala em outra mensagem, eu tive na casa, eu creio que é o princípio ou o fim da dispensação gentia, se eu não me engano é nessa. E eu tive na casa de uma família que ela faz o vinho para a Santa Ceia. Se não é que a fazer, nós faz. Se o ímpio faz, por que nós não faz? Mas se você está tomando ceia com vinho sangue de boi, você já não está na mensagem. Você já tem um pedacinho fora. Cadê o manto de Saul? Davi cortou um pedacinho do manto. E foi o suficiente para deixar Saul defeituoso. Seu manto faltava um pedaço. Você sabe o que é o manto? O manto é Jesus. O manto nosso é o Espírito Santo. E não corta pedaço. O manto nosso é a Bíblia. E está faltando um pedaço. Como Davi cortou um pedaço do manto. E tem muita gente que nem Saul, com faltando um pedaço do manto. Faltando um pedaço da Bíblia. Faltando parte da Bíblia. Que Deus te abençoe e tenha aí uma boa tarde com o Senhor Jesus. E que Deus enche cada um de vocês do Espírito Santo. É a minha oração. E você segue o conselho de Jesus. Segue o conselho. Seja uma Ruth, seja uma Sonamita, seja uma Marta. Se Jesus mandou você tirar a pedra, tira. Tira que você vê a ressurreição. A ressurreição vem depois de uma obediência. Deus te abençoe. Amém. Vamos para as perguntas da tarde. Começando com o irmão Oliveira Marcelo. E ele pergunta: qual a diferença em ser batizado com o Espírito Santo e no Espírito Santo? Ser batizado com o Espírito Santo é quando ele vem sobre você e dá caloria para você e você nasce de novo. É a mesma coisa, o irmão Brana, para uma comparação, da galinha. Ela deita sobre os ovos, dá caloria para os ovos e o pintinho sai da casca. Aquilo ali chama novo nascimento.
É uma caloria que Deus vem sobre você, é Deus sobre você, Deus sobre nós, Deus com nós e Deus em nós. Viu aí? Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Deus sobre nós, trazendo um novo nascimento. Deus conosco, ele é nosso mestre. Aí o Espírito Santo é nosso mestre. Aí é o batismo com o Espírito Santo. Ele sobre nós é o batismo do Espírito Santo. Ele andando ao nosso lado como mestre, ensinando nós, é o batismo com o Espírito Santo. E ele em nós é o batismo do Espírito, é o batismo com o Espírito Santo. Você vê que tem três coisas que o apóstolo Paulo disse: batismo do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. No é quando você entra nele. Por isso que é no Espírito Santo. Quando você entra nele. Então, é Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo e do Espírito Santo. E esse no Espírito Santo é esse que te salva. É esse que te leva embora. Porque você pode nascer de novo e ficar aqui, com novo nascimento. Porque a virginésia é nascida de novo. E ela passa a tribulação, ela não entra, porque ela não recebeu o manto. A virginésia faltou o manto para ela. Então ela vai ficar, ela não tem o Espírito Santo, então ela vai ficar para passar por tribulação. Mas ela é um pedaço do tecido como nós. Lembrando disso, a virginésia é o mesmo tecido da noiva, é o mesmo tecido. É que Deus tirou a virginésia é o resto do pano. É o resto do pano. Ele fala, a costureira põe um pano em cima da mesa, depois ela põe um modelo ali para tirar um vestido. Depois sobra um resto. Com aquele resto ela faz tapete, ela faz outra coisa. Aí o Brando disse, Deus tirou a noiva e a virginésia é o que sobrou. E Deus não joga fora, ele não jogou fora o pão. Quando ele multiplicou o pão e o peixe, sobrou 12 cestos. Perguntaram para ele, sobrou 12 cestos. Ele falou, guarda, é a virginésia. Aquele que sobrou, ele falou, guarda os 12 cestos, é a virginésia. E o pão que foi comido, ali é a noiva. Aquele que foi usado é a noiva. Aquele que sobrou é a virginésia, que falou, guarda, é a virginésia, que é o que sobrou. E que essa sobra, Deus vai fazer uma igreja com ela, que é a igreja virginésia, que vai ficar no campo, que não vai morar dentro de Jerusalém, não vai sentar no trono, não vai receber coroa, mas será uma igreja que vai herdar a vida eterna. Ela só vai herdar a vida, é o que ela pode herdar. Então, como é que foi a pergunta? Qual a diferença entre o batismo? Então, é quando Deus vem sobre você, a caloria dele traz para o seu novo nascimento. Depois que você nasceu de novo, aí você vai ter que receber instrução. Você vai ter que ir na escola. Aí, quando o Espírito Santo entra, aí eu batismo com o Espírito Santo, Deus como mestre ensinando. Ensinando você a ser como Deus. Depois, aí o batismo no Espírito Santo é quando você entra nele. Aí você vai viver vida escondida, porque você está dentro do Espírito Santo, como Noé estava dentro da arca. Irmão Oliveira Marcelo faz a próxima pergunta e ele pergunta: o rapto da noiva já deveria ter acontecido? O que está causando o atraso do arrebatamento? Agradeço, pastor. Numa das mensagens que vem do crente da Bíblia, não sei se é o mundo caindo em pedaços, é uma dessas mensagens, não me lembro qual é que é. O irmão Brando disse que o arrebatamento está atrasado e o culpado é que os pastores deixaram de evangelizar e foram construir igreja. É o que ele fala. E eles têm gastado milhões e milhões em construção de igreja e não têm gastado nada em salvação de alma. Não têm investido em evangelismo. E só têm investido em construção de igreja. Quem disse isso não é eu, é o irmão Brando. O arrebatamento está atrasado porque os pastores deixou
de ganhar alma e foram construir igreja. E hoje nós estamos uma concorrência de quem faz igreja mais bonita do que o outro. Hoje nós estamos numa concorrência que nem estava lá no céu. Satanás concorrendo com Miguel para fazer um reino mais bonito do que o de Miguel e fez. No lado norte, Satanás fez um reino mais bonito do que o de Miguel. E é isso que ele veio fazer na terra. Ele não fez no céu. Ele fez no céu, Deus o expulsou. Então ele veio aqui na terra para fazer um reino mais bonito, uma igreja mais bonita do que a igreja de Jesus aqui. Então a concorrência de igreja bonita, um quer fazer igreja mais bonita, isso gasta milhões. Enquanto o evangelista não existe. Evangelismo não existe. O irmão Branham diz, por isso que o arrebatamento está atrasado. Porque deixaram de evangelizar para aplicar todo o dinheiro em construção de igreja. Isso aí é o William Branham que fala. Se ele falou, está falado. Vamos para a próxima pergunta, o irmão Oliveira Marcelo. E ele pergunta, o futuro de cada um de nós já está de alguma forma determinado por Deus, como vemos no exemplo de Jacó e Esaú? Obrigado, pastor. Sim, irmão, sim, tanto é que a sua parte, porque nós estamos divididos em duas partes, uma está aqui, outra está no outro lado. Ou está no inferno, ou está no céu, a outra parte. Porque nós fomos separados em duas partes. Então, a nossa teofania, ela já foi vista no céu pelo irmão Branham. Na mensagem Ao Nascer do Sol, parágrafo 200, o irmão Branham, quando viu aquela multidão correndo, gritando, precioso irmão Branham, ele disse, foi vocês que eu vi lá. Então, Deus, você já está no céu. Uma parte sua já está lá, irmão. Sua teofania já está lá. Então, não tem como você não ir lá. Porque a tua teofania é a palavra. A tua teofania, ela é a luz. Então, não tem como você não ir lá. Você tem que ir para onde a sua teofania está. Então, o seu nome já foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, está tudo determinado, está tudo sobre o projeto de Deus. Está tudo projetado. Então, está tudo projetado. As coisas, ela caminha como Deus escreveu a história e depois Deus colocou todos nós como artista aqui na Terra para cada um fazer o seu papel que Deus escreveu antes da fundação do mundo. Ele escreveu a história do mundo e colocou cada um no seu lugar para fazer seu papel. Judas fez o papel dele. Judas foi chamado por Jesus para fazer um papel de traidor, que era o papel que foi escolhido antes da fundação do mundo para Judas fazer, papel de traidor. E ele fez. Ele foi chamado como um artista para fazer um papel de traidor. E fez. Então, está tudo determinado por Deus. O apóstolo Paulo disse, aquele que Deus chamou, aquele que Deus, isso antes da fundação do mundo, antes conheceu, ele santificou. Ele justificou. Aquele que ele justificou, ele santificou. Aquele que ele santificou, ele glorificou. E glorificar já é vida eterna. Então, irmão, está tudo determinado por Deus. Tudo determinado por Deus. Tudo corre de acordo conforme Deus escreveu, conforme Deus predestinou. As coisas vão de acordo com o projeto de Deus. Tudo projetado por Deus. O irmão Branham disse, até a era de nós nascer, até a era com os profetas ia nascer, tudo determinado. Deus determinou tudo. Até o pastor que ia pastorear você, tudo é predestinado. Às vezes você larga aquele pastor, você vai com o outro, e você está largando o pastor que Deus predestinou para cuidar de você. E o outro não vai cuidar de você. O outro não vai cuidar de você como devia cuidar, porque o pastor mesmo predestinado, você ser ovelha dele, você deixou ele. Por isso que eu vou deixar o pastor. Eu estou vendo problema na igreja, vou deixar o pastor. E se Deus predestinou você para ficar ali naquela fornalha? E se Deus predestinou você para ficar ali naquela cova? É ali que a coluna de fogo vai vir ao rodear você. É dentro da cova. Aonde que Jesus desceu? Dentro de uma fornalha
Nabucodonosor. É exatamente nesse lugar que Jesus desce. Então você está numa igreja, você fala, tem muitos problemas aqui. Mas você vê muitos problemas, cara, em Geazi. Só que Eliseu orou, Senhor, mostra o teu exército. E só viu o exército da Síria. Aí Deus mostrou o exército de Deus, que era maior. Você vai na igreja, você só vê problema. E você não vê o que Deus está fazendo, porque você está cego. Tem que orar para mostrar, não que o problema da igreja, mas o que Deus está fazendo. Você está vendo o que o diabo está fazendo. Mas é hora de ver o que Deus está fazendo. Vamos para a próxima pergunta da tarde, o irmão Júlio Braz. Ele pergunta, Pastor Joel, quantos céus existem? O irmão Branham diz que tem muito céu. Tem uma das mensagens que ele fala. Quando a turma pergunta feita para o irmão Branham quantos céus existem. O irmão Branham diz, há muito céu. Só que ele mostra que foi mesmo, que ele foi um primeiro céu e chamou paraíso de céu. Quando ele foi lá e falou assim, eu fui no primeiro céu, está lá no quinto selo. Se você quer mensagem, está no quinto selo. Eu fui no primeiro céu, o apóstolo Paulo foi o terceiro. Ele disse, o apóstolo Paulo foi o terceiro céu. Se tem o primeiro e tem segundo, se tem o primeiro e tem terceiro, porque tem segundo. O segundo céu não é, o irmão Branham não fala dele. Eu creio que é o céu que teve a batalha. Eu creio que foi nesse céu que teve a batalha. Porque tem vez que você lê céu singular, tem vez que você lê céu plural. Tem vez que você lê céu, está no plural. Céus. Tem vez que você lê céu. Entendeu? Então você tem que prestar muita atenção. Quando está falando de céu, se está no plural ou se está no singular. Porque houve a batalha no céu. Está no singular. Não é no céu. Houve batalha no céu. Não. E pelo que o irmão Branham fala na mensagem, aquele dia no Calvário, é no segundo céu que houve a batalha. Porque o caso de Adão e Jesus. Aonde houve a batalha? No primeiro Adão ou no segundo Adão? No segundo Adão, Jesus. É nele que houve a batalha. Então, assim também é o céu, não no primeiro céu, segundo. Houve a batalha de Miguel contra os anjos e eles foram expulsos. E os anjos desceram na terra, porque está vazio agora. O segundo céu está vazio. Por isso que ninguém fala dele, o segundo céu, porque está vazio. O primeiro está o sal, o terceiro está Deus. Mas agora o irmão Branham disse que Jesus morreu e foi acima do céu. Jesus foi acima dos céus. Subiu acima do céu. Isso é como o irmão Branham disse. Vamos então para a última pergunta da tarde. O irmão Israel da Costa. Ele pergunta, Pastor Joel, suicídio não tem perdão? Olha, irmão, é uma parte difícil aí. Você confirmar isso, você ia ter que ter uma mensagem do irmão Branham. Porque para a gente confirmar pelo que a gente pensa, o que a gente acha, você entendeu? Então pode dar, a gente não tem mensagem para sustentar. Se você não tem mensagem para sustentar, você está em areia movediça. Você tem que ter uma rocha debaixo de você para aguentar a tempestade. Porque o Saul quis se matar. Jogou em cima da espada dele. Não morreu. Aí ia passando uma malequita. Primeiro ele pediu para o moço dele matar ele. O moço dele falou, eu não vou te matar. Jamais, o senhor é um ungido do Senhor. Aí ele põe a espada na barriga e se jogou em cima. Não morreu. Aí ia passando o Malequita e pediu para o Malequita matar ele. A Malequita matou e foi falar para Davi. Eu matei Saul. Aí Davi mandou matar o Malequita. Ele tentou se matar Saul, não morreu, Deus não permitiu. O irmão Branham tentou se matar 2 vezes. Ele tentou se matar ponhando a mão no fio elétrico e ele tentou se matar com o revólver, engateou o revólver e punhou no ouvido. Deus não permitiu. Deus não permitiu. Agora, se Deus não permitiu Saul, se Deus não permitiu o irmão Branham, tanto os dois quis se matar, Deus não permitiu. Por que Deus não permitiu? Então, é difícil, porque a pessoa tira a sua própria vida. Quem tira a vida nossa é Satanás, Deus não tira. Quem tira a vida nossa é Satanás. E a pessoa, ele mesmo tirou, nem Deus.
Porque Deus não tira. Nem Satanás, ele mesmo tirou. Ele mesmo tirou. Porque quem não encontra que se mata na Bíblia é Judas Iscariote. Quem não encontra se matando na Bíblia é Judas Iscariote. É o que não encontra se matando na Bíblia. Então, é uma coisa que inclina para Judas Iscariote. Agora, eu não estou afirmando isso não, porque não tem mensagem. Vamos para o Espírito da Oração da tarde. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E que consiga alugar seu imóvel. O irmão Ademar de Souza pede oração ao seu favor e sua família. Joel William pede oração ao seu favor e sua família. O irmão William Pinheiro pede oração a Sofia e a Lorena e sua família. E Benedita Nindes pede oração ao seu favor e sua família. Senhor Deus, o Senhor que é rico em misericórdia, o Senhor que abriu para nós essa liberdade de orar. O Senhor disse, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-á. Então nós estamos aqui, Pai, com a permissão que o Senhor nos tem dado de pedir. Nós estamos pedindo que o Senhor ajude o irmão Marcelo a vender o imóvel dele. Satanás tem amarrado, Satanás tem impedido, mas a noite nunca pôde com o sol. Então que o Senhor é o nosso sol, que o Senhor afasta esse espírito que não deixa o irmão Marcelo vender, alugar o imóvel dele, Senhor. E os irmãos, as irmãs que estão pedindo oração, se é por doença, ou pela família, ou por o retorno de um filho, de uma filha, ou por orando sobre o casamento, uma renovação no casamento, para o casamento ser renovado, ou está afastado da comunhão, não tem mais força para voltar, ou ainda não tomou uma decisão de seguir Jesus, e gostaria de seguir Jesus, mas não tem força, que o Senhor dá, Pai. Que o Senhor venha ao encontro de cada um. Porque Tiago disse, a verdadeira dádiva vem do céu para nós. Então derrama sobre esses irmãos o que eles têm necessidade, o que ele busca. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então dá para ele, porque o Senhor tem para dar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Tenha uma boa tarde, irmão. E eu ia aproveitar, antes de terminar, agradecer vocês por ouvir. E que vocês mandam. Esses dias eu ouvi um irmão que tinha ouvido a pregação e tinha passado a pregação para mais 10 pessoas que eram do grupo dele. Que coisa, eu fiquei maravilhado de ver ele passar para frente. Quer dizer, chegou em você, você passa para frente. Chega, então essa mensagem chegou até você, passa para frente, porque às vezes tem pessoas, irmão, como disse aí a pergunta sobre o suicídio, pessoa que tá querendo que suicidar por causa de depressão, por causa da luta da vida, não está aguentando. E se chega lá uma mensagem para ele, pode salvar ele. E você que mandou essa mensagem. Então, hoje, Deus tem facilitado para nós levar o evangelho aos lares, através do Face, do YouTube. Deus tem facilitado para nós. Como Deus viu que não tem mais evangelista, porque foram construir templo, em vez de manter o evangelista no campo, e foram fazer templo, e não tem mais evangelista andando, e lá em Efésios diz que Deus deu dom para apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre evangelista, faz parte dos 5 que está lá em Efésios, o evangelista faz parte. Mas cadê o evangelista? Porque o evangelista, para andar para o Brasil pregando, ele tem que ter um sustento. Mas quem vai dar sustento para ele? Porque o sustento que é para dar para o evangelista, estão construindo um templo bonito. E enquanto isso o evangelho não está sendo pregado. Então Deus abriu outra porta, porque quando uma porta fecha, Deus abre outra. Quando a porta do evangelismo fechou, porque tem pastor que até declarou em reuniões que não precisa mais de evangelismo, não precisa mais.
Então, mataram esse ofício de evangelista. Mataram. Ficou o dedo aleijado, porque é 5. Cortaram o evangelista fora. Ficou aleijado com os 4 dedos. E Deus abriu uma porta. Essa porta do Face, como é que é o outro? O YouTube. É tudo porta que Deus está abrindo para que o evangelho chegue mais depressa aos eleitos e assim o arrebatamento acontecerá mais. Porque Deus, o irmão Branham diz, que a paciência de Deus com o mundo já esgotou. Deus só não terminou com esse mundo ainda, porque a igreja está segurando ele. Ele tem que aprontar. Cadê Moisés? Deus falou que Israel ia ficar 400 anos no Egito. Ficou 430. Por que ficou 30 anos a mais? Deus não disse para Abraão que era 400? Por que ficou 430? Aí o irmão Branham disse, porque Moisés não estava preparado, Israel não estava preparado para ser libertado. Levou 30 anos a mais. É o que está acontecendo hoje, está repetindo hoje. Então, que Deus te abençoe e eu te agradeço por você ouvir e mandar para frente. E outra coisa que eu ia agradecer também, porque eu não posso deixar de agradecer, os irmãos que me mandam ajuda, né, que pega o pique, manda uma ajuda, e com isso aí a gente continua se mantendo, a gente continua vivendo. Então, que se você também sentir no coração seu de dar uma ajuda para a obra, isso aí também faz parte. Porque o meu brother disse que tem 3 coisas que ajudam nós. Ele disse assim, é um desejo, é a palavra de Deus e é o dinheiro. O meu brother não tira o dinheiro fora. Você tem o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de tudo mal. Mas é o amor ao dinheiro. O dinheiro não é mal. É o amor, quando põe o amor nele. É a raiz de tudo mal. O amor ao dinheiro que é a raiz de tudo mal. Não é o dinheiro, não está falando que o dinheiro é a raiz de tudo mal. O amor ao dinheiro que é a raiz de tudo mal. Então, irmão, então se vocês puderem ajudar, eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha boa tarde.